Secretaria do Estado da Educação, Instituto Estadual de Educação, Aula de Ciências, turma 711, professora Thais. Revisão de conteúdos. Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, colaborando com os familiares, aprendendo a resistir e conhecer coisas novas dentro das possibilidades que a gente está tendo no momento. Diante dessas problemáticas da quarentena, a professora, então, reuniu alguns conteúdos que a gente comentou e trabalhou em sala de aula, mais os que foram disponibilizados no período da quarentena por meio do sistema remoto de educação. Então, vai aqui alguns itens e conceitos importantes que vocês precisam ter na vida e compreender no estudo das ciências biológicas. Nos estudos dentro das ciências biológicas de ecologia e ecossistemas e biomas brasileiros. O que é um ecossistema? Como ele é formado? Podemos considerar uma fruta em decomposição como um ecossistema? Podemos considerar uma grande área com elementos de vegetação muito parecidos como um ecossistema? Sim, podemos considerar. Uma fruta, por exemplo, em decomposição, nós não conseguimos enxergar a olho nu, mas se colocarmos num microscópio, retirarmos um pedacinho dali e colocarmos numa lupa, vamos observar que ali podem coexistir mais até do que 2, 3 ou 4 formas de vida diferentes, passando o seu tempo de vida e trocando energia com aquele espaço, transformando aquele espaço. Essas formas de vida, mesmo microscópicas, mesmo que estejam também em uma quantidade menor, colaboram para a transformação desse ecossistema e estão interagindo com os elementos que em ciências a gente considera como não vivos, ou seja, os elementos abióticos. Elementos abióticos de um ecossistema são os elementos em ciências classificados como não vivos. Por exemplo, ar, oxigênio, quantidade de luz daquele lugar, temperatura, estações do ano. A hora do dia também pode ser considerada como um fator abiótico, por exemplo, num processo de pesquisa de campo. Pesquisadores vão até o ecossistema fazer uma medição de diversos fatores e ele pode, ou ela incluir ali o elemento do horário que ele coletou aquela observação, Então, essas alterações são muito importantes. Quantidade de matéria orgânica do solo, por exemplo, quantidade de folhas. Qual é o tipo do solo? Se o solo é arenoso, se o solo é mais lodoso, se tem mais pedregulhos. Esses são elementos em ciências classificados como não vivos. Gostaria de chamar a atenção aqui para que tanto os elementos vivos como não vivos são importantes
na análise e na classificação de um ecossistema. Dentro dos elementos vivos, ou seja, os elementos bióticos, nós incluímos a espécie humana. A espécie humana não está separada dos ecossistemas. Quando a gente vai no ambiente de floresta, as populações indígenas, elas fazem parte daquele ecossistema, estão inseridas naquele espaço há milhares de anos, inclusive. São também considerados elementos vivos daquele espaço. Nós não estamos separados da natureza. Isso é muito importante ressaltar. Para a cultura indígena, não existe essa separação entre elemento vivo e não vivo da natureza. Para eles, o rio é vivo, o céu é vivo, as rochas são vivas. Faz parte da cultura deles. Inclusive, a análise cultural, ela também é muito importante para os estudos de etnobiologia e etnoecologia, que é uma área de conhecimento das ciências biológicas, ou seja, das aulas de ciências e biologia. O que vocês precisam dar conta hoje é compreender que, resumindo, um ecossistema é formado por elementos não vivos, ou seja, abióticos, por elementos vivos, ou seja, bióticos. Esses elementos não vivos, exemplos: solo, ar, quantidade de luz, temperatura, estações do ano, matéria orgânica no solo, umidade e etc. Elementos vivos, todas as espécies de seres vivos que ali a gente pode encontrar, desde seres microscópicos como bactérias e fungos, protozoários, até elementos da fauna, ou seja, animais, e da flora, vegetais, microalgas, vegetais superiores e inferiores. Isso vocês vão estudar mais lá para frente, no 8º ano. Essa classificação de vegetais superiores e inferiores. Angiospermas e gimnospermas. Um ecossistema pode ser classificado, então, como um lugar que se transforma com o passar do tempo por meio da ação dos elementos vivos em relação direta com os elementos não vivos. Então, essa relação desses seres vivos com o espaço, com essas variações do espaço, faz com que eles se transformem e também transformam o espaço. Uma coisa não está separada da outra. Para finalizar, um ecossistema é um lugar onde existem elementos vivos e não vivos em relação direta e indireta, mutuamente, ou seja, uns com os outros, transformando, inclusive, a relação ao longo do tempo, tá? Bioma. Bioma, já podemos, então, ampliar a relação com os ecossistemas. A relação de conhecimento. Um bioma, então, é uma grande área caracterizada por ecossistemas vizinhos muito parecidos. Exemplo, bioma amazônico. No bioma amazônico, a gente vai ver uma grande variedade de ecossistemas. O ecossistema de mata ciliar, ou seja, onde a gente vai encontrar as árvores que ficam próximas e os seres vivos que vivem próximos aos rios, por isso que é chamado de mata ciliar, porque é como se fossem os cílios, né, dos olhos. Ecossistemas encontrados nas copas das árvores, ali a gente vai ver vários tipos de bromélias, insetos, aves, mamíferos e etc. Até um pequenino ecossistema sobre, de repente, as fezes de uma
de uma onça, por exemplo. Ali, em cima daquelas fezes, começam a crescer fungos, bactérias, algumas larvas de insetos, e aquilo vira um pequenino ecossistema também. Então, veja que um ecossistema, ele pode ter uma ocupação de espaço desde muito pequena até maior. Já a bioma, a ocupação do espaço, ela é em grande área, uma grande área vasta. E pode incluir vários tipos de ecossistemas, mas que carregam similaridades entre si, ou seja, que carregam semelhanças de características entre si. É isso por hoje. Este podcast fica então como um pequeno resumo de alguns conceitos básicos que vocês precisam dar conta no ano 7 do ensino básico, tá bom, pessoal? Para a próxima semana teremos outro áudio. Espero que vocês fiquem bem e nos encontramos. Até a próxima.